Da mesma forma? Foi o melhor jogo que o Corinthians fez desde a chegada do Vanderlei. A gente está vendo aí, né? O Flamengo vai jogar fora de casa contra o Nublense. 400 quilômetros de Santiago, no Chile, né? Em Ñublense. Província de Ñuble. Ñuble. Fala aí. Ñuble. É isso aí. E o Corinthians vai até a Argentina enfrentar o Argentinos Júnior. Falando primeiro do Corinthians. Acho que o Corinthians fez um bom jogo, sim. Acho que esse sistema de 4-4-2, dobrando a marcação pelos lados do campo, deve ser a parte tática que o Luxemburgo vai repetir na quarta-feira. Pelo menos de forma momentânea. Até pela liberdade que ele deu ao Roger Guedes para flutuar por trás do atacante. Agora, a lição que fica para esse jogo é que quando você tiver oportunidade, ainda mais na situação que o Corinthians se encontra, você tem que pôr a bola para dentro. Hoje, os jogos são tão equilibrados, né, Pedrinho? Tem tanta entrega física que um gol causa uma reação no adversário, a arquibancada começa a cobrar um pouco mais, o jogador enche de confiança, o adversário que está atrás do placar se sente mais pressionado e aí você passa a ter um pouquinho mais de facilidade. A construção do Corinthians, ou reconstrução do Corinthians através do Luxemburgo, ela passa por alguns aspectos, entre eles o emocional. E o Luxemburgo está tendo esse trabalho. A gente já falou aqui dos treinadores que eu trabalhei, que eu tive oportunidade. O Luxemburgo foi o melhor treinador que eu tive e, para mim, é o cara que mais faz leitura do que acontece no jogo. Ele que mais lê o jogo, assim, e foi o cara que... Eu ia pro intervalo, assim, pô, aconteceu isso no jogo, tô percebendo isso, e parecia que ele estava dentro do campo e falava. Então, acho que ele começa a identificar o adversário e, de forma conservadora, ele vai preservando os seus jogadores para ficar menos expostos nas questões defensivas, menos vulneráveis, e com isso ele vai dar uma segurança para os atletas. Por mais que o Corinthians tenha perdido o jogo, foi um jogo que o Corinthians dificultou as ações do Flamengo e teve oportunidades para fazer o gol. Para mim, foi superior ao Flamengo no jogo. Então, assim, essa questão emocional, isso pesa para um confronto. E se você me perguntar, pô, Pedrinho, vai jogar contra o Argentino, as Júnior fora de casa, eu acho interessante. Nesse momento, eu acho interessante, porque ele não vai ter que propor o jogo. De repente, o Luxemburgo não está estruturado para propor o jogo. Aí é que eu vou entrar. O Corinthians precisa ganhar o jogo. Sim, mas um empate pode tirar o Corinthians da Libertadores. Exatamente. Mas dentro da arena, ele teria que ter um modelo mais propositivo, impor o ritmo. Eu não sei se ele está estruturado taticamente já para esse momento. Não tá. Até pela tua questão que você falou emocional. Então, eles estão sentindo a pressão. Então, para ele jogar, mas você não acha que o Argentinos ele pode esperar e tentar usar dessa parte emocional em cima do Corinthians? Fala assim, olha, eu tenho 7 pontos, o Corinthians tem 3. Eles precisam vir aqui ganhar da gente. Deixa eu segurar um pouquinho, deixa eu ver como eles vêm posicionados. Eu acho que o Vanderlei ele já estudou, obviamente, o time do argentino. Ele vai estruturar, acho que de uma forma mais conservadora, preservando, de repente, as 2 linhas de 4 e ter algumas válvulas de escape. É lógico que o torcedor, às vezes, não está entendendo o que eu estou falando. Pô, vai jogar na tua arena, tu prefere jogar fora? Pela questão emocional e pela ideia de jogo hoje mais segura do Corinthians, porque na arena ele vai ter que sair. E, de repente, ele vai ficar mais vulnerável. Nesse momento, mesmo precisando ganhar, ele pode encontrar mais espaço jogando fora de casa. O Corinthians está tendo muita dificuldade na bola aérea defensiva. Tem tomado muitos gols dessa maneira. Eu trabalhei no jogo de ida... Mas que não foi uma bola parada, né? Foi uma bola aérea. Uma construção, bola dentro da área e não souberam, não conseguiram tirar essa bola. Né? Eu estava comentando o jogo em que o Argentinos Júnior ganhou dentro da Neoquímica Arena por 1-0. Com autoridade, hein? Com autoridade. É um campo menor, é um campo mais apertado. E tá ruim o campo. Mas não é um time que joga na bola aérea. É um time, até pelas ideias do Milito, que vem da escola do Guardiola, e ele é o treinador, que foi zagueiro do Barcelona e tal. É um time que bota a bola no chão e tenta envolver o adversário. Então o Corinthians pode competir fechando espaço e tendo a entrega que teve contra o Flamengo. Mas é fundamental que você não abra mão do contra-ataque. Que você machuque o adversário de vez em quando. Mas ontem, o Corinthians não vinha fazendo isso. Mas ontem fez, né, Márcio? O fato dele colocar o Adson para jogar demonstra que... E o Adson, enquanto teve gás, foi um dos jogadores mais perigosos nessa puxada de contra-ataque que o Corinthians usou. Mas tu teve uma fala importantíssima. Como é um time que não cria muito, tem que tomar a decisão perfeita na hora de finalizar. É lógico que eles tentam finalizar da melhor maneira possível, mas você tem pouquíssimas chances no jogo. Diferente, o que a gente vai falar depois de, enfim, o Botafogo contra o Fluminense. O Botafogo finalizou 21 vezes contra 3 do Fluminense, que não é o normal também. Então, assim, quando você chega pouco, você tem que estar preciso, tem que estar concentrado para fazer uma boa finalização. A gente está falando aqui do Corinthians, que tem
um trabalho muito difícil pela frente, né? O Corinthians está no grupo E, o Argentino Júnior tem 7 pontos, o Independente Del Valle tem 6 pontos, o Corinthians tem 3 e o Liverpool do Uruguai tem 1 ponto. O Corinthians joga os próximos 2 jogos fora de casa contra os 2 líderes, contra os Argentinos Júniors, quarta na Argentina, e depois vai ao Equador, na altitude, pegar o Independente Del Valle, né? É um jogo muito difícil. E o Corinthians tem que ganhar esses 2 jogos para se manter firme e vivo na Libertadores. Por isso que eu estou falando que, de repente, a estrutura tática de se defender e tentar só essa transição em velocidade para machucar, eu não sei se o Argentinos vai entender, fazer essa leitura. Eu acho que vai ser um jogo muito de entender a partir do que a bola vai rolar, do que o desenho do jogo vai mostrar. A realidade, assim, são fases do jogo. Uma hora tu tá lá dentro, outra hora tu tá mais... a questão é quanto tempo tu passa mais atrás e quanto tempo tu passa mais na frente. Eu só acho que, assim, nesse momento, até da própria carreira do Luxemburgo, que uma coisa que foi que eu falei é a leitura do jogo. Outra coisa é entender o que está acontecendo e, às vezes, ele é resistente a certas situações. Mas ele entende bem o que está acontecendo no jogo. E ele é um cara muito sábio na questão emocional. Se ele for estruturar e ele não está seguro para botar um time ofensivamente, como o Corinthians, muitas vezes, que sai para o jogo, saiu na arena e ficou vulnerável, por mais que a ideia seja atacar, ele pode estar mais longe da vitória. Eu até entendo, parece Pedro. Loucura que eu estou falando, mas não é, porque assim, a estrutura ofensiva dele, para mim, hoje, pelo tempo, por tudo, pela questão emocional, ela é menos organizada do que foi contra o Flamengo. E ele teve boas chances para ganhar o jogo, entendeu? Não, eu entendo, a tua colocação é perfeita. Eu só acho que o jogo pode mostrar para o Corinthians uma situação diferente. E ele ter que se readaptar àquilo que ele está pensando em fazer. Porque a classificação na tabela é uma classificação que deixa os argentinos mais tranquilos ou mais confortáveis. Hein, maestro? Ou estou falando alguma besteira? Não, é uma posição privilegiada. Você tem situações como essa que o Corinthians vai passar por ela. E o Vanderlei ontem ele falou muito na questão de atitude, de comportamento, né? O Corinthians, é lógico, no jogo contra o Argentino Júnior, ela precisa muito mais de resultado do que desempenho. Ontem a gente viu que o desempenho ele pode acontecer. De consequência, com um bom desempenho, o resultado vai vir. Se ele vai começar com o Adson, se ele vai começar com qualquer outro jogador. Mas a gente viu que, tendo um jogador com velocidade e habilidade como o Adson, as chances ficam muito maiores do que ficar somente se defendendo, coisa que não pode acontecer exatamente pela posição na tabela. E, de repente, ele pode fazer um 4-4-2, né? Com os 2 homens que voltam pelos lados, um Adson de beirada que tem boa velocidade e outro beirada de velocidade. E fazer 2 caras mais de contenção por dentro. E outro campo Ele pode botar Paulinho e Vera, né? Adson e mais um velocista aqui. E deixar Roger e Yuri. Tá usando o Wesley, né, Caio? O Wesley, ele saiu para a entrada do... Ele entrou no lugar do Adson. Então, mas isso que o Pedrinho falou, se ele quiser 2 jogadores de velocidade... Ele pode tirar o Maicon. Não, ele tira e pode ser o Wesley, essa válvula de escape também do outro lado em velocidade. E aí tem uma coisa, e a gente que jogou sabe o quanto é difícil, principalmente nós 3 que éramos mais meia atacantes, o Maestro podia jogar onde ele quisesse porque era craque. A gente já trabalhava um pouquinho, mas a gente tem dificuldade na reposição. Quando o campo é menor, você percorre distâncias menores. Então, esse cara que joga aberto e que muitas vezes tem que acompanhar o lateral, tem que dobrar a marcação sem a bola, você vai, na retomada, ter uma distância menor para percorrer. O desgaste também é menor. E o Adson, principalmente, o Wesley é um cara de força. Ele acelera, ele vai para cima, ele tem drible, ele tem 18 anos, tem toda a energia. O Adson já é um jogador mais técnico. Ele trabalha com campo e ele trabalha em espaço reduzido. Ele consegue tabelar, ele consegue sair de 2. Então, eu acho que o Pedrinho falou, e você também, às vezes o jogo te apresenta soluções ou situações diferentes. Sim. Com essas mesmas peças, você muda o desenho da equipe. Muda. Você fala assim, Adson, não precisa fazer 2 linhas de 4, não. Joga no 4-3-3. Roger Guedes, em vez de flutuar por trás, joga aberto na esquerda, Adson na direita, Yuri centralizado e 3 caras no meio. Em determinados momentos do jogo, até de ontem mesmo, ele trouxe o Roger para fazer um balanço do lado esquerdo e preencheu mais com 3 jogadores, né? Com Maicon, com Fausto e com Paulinho. Então são variações táticas
Hoje em dia, se você olhar um jogo de futebol, nenhum time começa ou joga 90 minutos de uma maneira, né? Ele ataca de uma forma, ele defende de outra, ele balança... Quando ele fala que joga no 4-4-2, na realidade é na fase defensiva. E na fase ofensiva, Roger, de forma bem sincera, poucas vezes eu vejo uma estrutura do jeito que a gente desenha. O Corinthians vai jogar num 4-3-3. Na fase ofensiva, o jogo é muito móvel. Sim. Ele é muito móvel, porque você precisa de movimentos diferentes para enganar o adversário. E a gente viu isso. Na fase defensiva é muito claro. Você vê um time marcar no 4-5-1, no 5-4-1, porque é mais posicional. É muito mais posicional. A palavra é essa. Porque ontem a gente viu o Fausto Veras, muitas vezes, saindo pelo lado direito, fazendo jogada com o Adson daquele lado. Do mesmo jeito que o Maicon estava com o Bidu pelo lado esquerdo. Talvez nesse jogo esses dois tenham que ficar um pouco mais, ou então prende mais o Paulinho, que eles faziam esse revezamento. Mas na hora que estavam sem a bola, o posicionamento deles era dessa linha de 4.